Vamos montar então, tá, o nosso segundo Data Raptor. Mas antes é importante falar o seguinte, que para esse conteúdo, né, o Data Raptor parte 2, é mandatório, né, que você construa e que você insira os dados Data Raptor parte 1. Por quê? Porque os dados que nós inserimos, as contas, eles vão se relacionar com os que nós vamos inserir agora. Antes nós inserimos algumas contas. E nesse segundo Data Raptor a gente vai fazer um relacionamento conta a conta, ou seja, aquelas contas que foram inseridas no primeiro vídeo do Data Raptor vão ser as contas pais dos Data Raptors que nós vamos inserir agora. Nós vamos inserir, né, fazer um relacionamento account a account, né? Os outros, os registros que foram feitos anteriormente vão ser os parents IDs, né, dos registros que nós vamos criar agora, ok? Então, vamos lá criar, né, o nosso segundo Data Raptor. Esse é o segundo Data Raptor load, mas é o nosso terceiro componente aqui na nossa jornada. Ele também é um Data Raptor load, né, e vai retornar também, né, um S object. Ok? Temos aqui então o nosso Data Raptor. Também vamos inserir um objeto de conta, correto? Vou pegar aqui, esses dados vão ficar disponíveis também na descrição do vídeo, tá? Agora vamos inserir aqui o JSON de entrada, o JSON que esse Data Raptor vai receber, ok? Se vocês olharem aqui, ele é muito similar com o que nós fizemos no vídeo anterior. Uma diferença, agora eu passo o parent, né? Só que um problema, quando a gente cria, né, um relacionamento, seja ele de account com contact, por exemplo, né, eu passo no contact o account ID. Olha que eu estou passando aqui, né, o nome da conta pai. Só que com o nome da conta pai eu não consigo fazer nada, eu vou precisar do ID da conta pai. Então a gente vai mostrar aqui como se resolve isso, ok? Esse aqui são nosso JSON, nosso modelo de entrada. Necessariamente não precisa ser a massa de dados de entrada nesse campo aqui, seria basicamente só o modelo. Eu vou dar um quick match, um auto match, né, como aconteceu no vídeo anterior, a country e state, ele não conseguiu encontrar. State com state, country com country. O parent a gente não tem. É até interessante porque eu sempre mostrei para vocês como se faz com Quick Match, mas isso pode ser feito de forma manual também, né? Na verdade, ele se depara entre o JSON, né, e o campo do objeto. Clico aqui em mais, escolho, né, o parâmetro do JSON, no caso eu quero o account parent, e digo qual campo ele vai persistir lá no meu objeto no Salesforce. Esse caso aqui vai ser o parent ID. Aí você vai perguntar, caramba, mas você está passando aqui o nome, né? Como isso, por que você está dizendo que que ele vai persistir um parent ID? Como é que ele vai achar o parent ID aqui? Essa mágica aqui, galera.
eu digo que esse campo aqui é um campo de lookup. Ok? Primeira coisa que eu faço é definir, né, de que objeto é esse lookup. É de account. O lookup field é qual campo que eu estou passando de account. Eu estou passando, eu tenho o name. E qual campo que eu quero retornar nessa query? Eu quero o ID. Então, basicamente, eu vou passar o name e vou retornar o ID, tá, do objeto account. Ok? Uma, uma coisa importante citar aqui, por exemplo, para você poder fazer isso, é importante ter em mente o seguinte: eu não posso ter aqui, nesse caso, duas contas com o mesmo nome, duas contas com o. Estou vendo o campo errado. Aqui. Eu não posso ter duas contas com o mesmo lookup field. Se eu tivesse duas contas com Paulo, José, enfim, né? Eu teria problema aqui, porque na hora que ele traz, ele ia trazer dois IDs, né? E ia quebrar esse relacionamento aqui. Mas na massa de dados que eu fiz, cada conta, né? Ela tem só pode ter um pai. Como a gente já conversou antes, no vídeo anterior, eu vou até marcar que o nome é um upsert key. Eventualmente, se eu chamar essa tarefa por duas vezes, ele vai fazer, né, caso o seu nome já tenha registrado, né, dentro do plataforma Salesforce, ele vai fazer um update, ele não vai inserir, né, a conta com o nome repetido. Ok? Seria só campo nome mesmo. Deixa eu ver se não falta nada. Creio que não. Aqui sim eu lanço os meus dados de entrada, né? Esses aqui seriam os dados, né, que o Data Raptor receberia de algum outro componente externo. Vou executar. Note aqui, primeiro, que foram tomadas 6 ações. Né? Por que 6? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações. Né? Agora, olha o interessante aqui. Aqui eu fiz uma query. Eu peguei o ID de todas as as contas pais. Ok? Retornou 5. Ok. Então, parent ID. Olha aqui. A Cláudia Silva três, tem três contas filhas, né? A Polina Popova com duas e o Ricardo Andrade com uma. Vamos ver se bate ali, né, com os dados que nós passamos. Ricardo Andrade só tem uma. Cláudio Silva com 3, correto. E Polina Popova com 2.
ok? Bom, sendo assim, esse componente que está finalizado. Lembrando que essa técnica aqui ela pode ser usada não somente de um relacionamento entre objeto com o próprio objeto, como eu dei o exemplo aqui. Aqui eu tenho account relacionando com account. Mas você pode usar ele em qualquer outro objeto que tenha relacionamento. Você pode usar de contact com account, você pode usar, né, com case account, ok? Então, esse campo de lookup, né, ele pode ser usado, né, para descobrir, né, qualquer campo, né, que tenha relacionamento entre dois objetos. Você tem que passar, né, o campo, né, do objeto que você vai fazer a busca e o campo e o objeto que você quer buscar, ok? Bom, então ficamos por aqui, né, e até o próximo. Agora vamos implementar então o último Data Raptor desse tutorial, ok? Vamos fazer novo. Esse é, seguindo aqui nossa regra, o quarto componente da nossa jornada. Ele vai ser um load, vai receber um JSON e vai ter um S objeto. Ok. Nesse aqui, nós vamos fazer diferente, tá? A gente vai implementar tanto as contas pais e as contas filhas ao mesmo tempo. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar primeiro aqui o objeto das contas pais. É uma conta. Vou adicionar o segundo objeto. Olha, eu tenho um relacionamento de conta com conta. Então, o segundo objeto também é conta. E aqui eu tenho a opção de adicionar um link entre os dois objetos. Tá ok? Então, eu digo que eu vou informar que o parent ID da conta 2, que é a conta filha, qual o objeto que eu quero linkar? Só tem um, só posso linkar ele com o objeto 1. Tá? Vou linkar com o ID da conta pai. Agora a gente tem que ter muito cuidado pelo seguinte, né? Olha, eu estou optando, né, por trabalhar com dois objetos, né, relacionados em si, são dois objetos de conta iguais, né, para não ter problema de fazermos confusão. Eu vou em campos, vou colocar meu dado de entrada, mostrar para vocês como ele ficou, né? Olha aqui que eu tenho a conta do Vander Souza, os dados da conta dele, e dentro da conta do Vander eu tenho as contas filhas do Vander. Eu vou fazer a inserção tanto da conta pai quanto das filhas ao mesmo tempo. Não só isso, eu tenho um array de contas pais, né? Uma lista de contas pais, porque aqui eu também tenho, né, a conta do André Pereira, né, e as contas filhas do André Pereira, ok? Então, muita atenção para a gente não cometer equívocos aqui. Tá, então nesse caso aqui, que não vou usar o Automat, eu vou preferir fazer na mão para evitarmos ter problema. Name. Lembramos que o objeto 1 de a conta é sempre a pai, né? Accounts, essa aqui vai ser a conta pai. Confirmado. E o nome das contas filhos.
no objeto 2. Ok. O fone da conta pai na conta 1 e o fone da conta filha, conta 2. Sempre lembrando que desse lado aqui, né, é o meu array de entradas, né, meu JSON de entrada, e nesse lado aqui é o campo do meu objeto Salesforce. Quando eu faço isso, eu faço o depara, exatamente como nós fizemos, né, nos outros data raptors, ok? Então, o state da conta pai na conta 1 e o state da conta filha na conta 2. Agora falta só fazermos o country. Ok. Country da conta pai com country da conta filha no 2. Salvando. Então, olha aqui que eu tenho dois objetos, né? Aqui seria a conta pai, dentro do accounts, os parâmetros dentro de accounts, e aqui as contas filhas, dentro desse outro nó, accounts children, ok? Só confirmando que eu fiz o relacionamento aqui, que eu digo que o parent ID da conta filha é igual ao account ID da conta pai. Feito isso, eu vou copiar o mesmo array que eu usei para o modelo, porque essa aqui é a minha base de dados, e vou executar. Ok, eu tenho 7 registros aqui, só contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Lembrando que essa query também vai estar disponível no material, né, que vai ficar disponibilizado nos comentários do vídeo. Todos os dados, né? Wander Souza está aqui, a conta do Wander Souza e as 3 filhas da conta do Wander Souza. Agora vamos fazer a mesma coisa com o Andrei Pereira. Eu vou procurar a conta com o nome de Andrei Pereira, o que o pai da conta seja Andrei Pereira. Temos a conta do Andrei Pereira e mais 2 filhos. O Andrei Pereira tem 2 filhos. Ok, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Tá? Agradeço aí a audiência de vocês e se vocês puderem, né, gostar, compartilhar esses vídeos, compartilhar o perfil lá no LinkedIn, fico muito grato. Um abração, pessoal.